Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Gian. E hoje a gente vamos dar continuidade aqui falando um pouco mais do Fiagro Vigia 11. Saiu aí o seu último relatório gerencial, a gente vai dar uma analisada aí nos seus principais indicadores, né? Saber se teve aí alguma informação relevante que justifique a sua queda agressiva aí nos seus dividendos de quase 30% aí de queda nos seus dividendos. A gente vamos aí analisar ponto a ponto e ao longo do vídeo aí a gente vai batendo um papo aí. Mas antes de começar, vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal aí, se você puder contribuir com a sua inscrição, fará uma diferença gigante, assim também como o seu like para que a gente leve aí esse conteúdo aí para mais pessoas. No momento dessa gravação aqui, o Fiagro Vigia está sendo cotado aqui na casa dos R$ 8,52. A gente já vê uma diferença muito grande aí do vídeo anterior que eu falei sobre o Vigia. Ele já caiu bastante desde aquele dia que eu fiz o último vídeo. Teve aqui a sua mínima nas últimas 52 semanas na casa dos R$ 8,03, mas também teve as suas máximas aqui na casa dos R$ 9,89. Então a gente vê aí uma diferença bem grande da sua mínima para a sua máxima. E a máxima no mês aqui chegou à casa dos R$ 9,10. A sua desvalorização neste momento nos últimos 12 meses é de 13,15% e o seu dividend yield aqui de 17,27%. Este número aqui ele vai continuar subindo o dividend yield enquanto a sua cotação estiver caindo. Sempre acontece esse movimento aqui inverso. Quando a cotação está caindo, o dividend yield está subindo. Quando a sua cotação sobe, o dividend yield vai caindo. Tudo é proporcional. Vamos descer mais um pouquinho aqui, para a gente ver mais algumas informações. Este gráfico aqui já vai dar aí algum parâmetro para a gente do que veio acontecendo, né? No dia 9/2 de 2024, que ele chegou a ser cotado na casa dos R$ 9,10. E daí para cá veio descendo aqui ladeira abaixo até que chegou aqui no seu anúncio de dividendos aí, e aí daí desabou de vez. E eu continuo acreditando que ele vai continuar caindo mais um pouquinho aí, porque o mercado está precificando aí muito mal o Fiagro Vigia. Isso acontece com qualquer fundo imobiliário, seja ele Fiagro, seja ele de papel, seja ele de tijolo. Quando o mercado precifica risco iminente que às vezes a gente que somos cotistas não está observando, isso acontece com a cotação do fundo, tá? Então vamos descer mais um pouquinho aqui, para a gente ver que neste momento é que o seu valor patrimonial por cota, que seria seu preço justo, é na casa aqui dos R$ 9,59. Seu patrimônio aqui estimado na casa de mais de 828 milhões. E como você consegue ver aqui nesse momento, ele já está sendo negociado com 11% de desconto, com o seu preço sobre o seu valor patrimonial de 0,89. Então a gente vê que ele está caindo e provavelmente vai continuar caindo nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Seu valor em caixa aqui é de 4,78% neste momento, um pouco mais aqui de 39 milhões em caixa. E hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 169 mil cotistas. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações. A sua liquidez média diária aqui é de 3,2 milhões. Como eu falei para vocês, essa liquidez ela sempre vai estar aumentando, porque tem muito cotista saindo do fundo. Falei para vocês, alertei vocês que isso já ia acontecer, isso já era previsto. Porque se a gente ver aqui os seus últimos dividendos pagos aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. A gente vê que ele caiu aqui de 12 centavos por cota para 9 centavos. Na verdade, foi até um pouco menos que 9, só que aqui ele sempre arredonda para o valor mais próximo, que no caso aqui é 9 centavos. E se você pegar aqui o rendimento de 1,37% em janeiro para 0,98% em fevereiro. Então a gente vê que é uma queda muito grande. E isso aqui chama a atenção do mercado. Por que que isso aconteceu? E a gente vamos estar vendo isso aqui no seu relatório gerencial, que foi o último emitido aí ao mercado, que é referente ao mês de janeiro. Lembrando que esse dividendos que a gente recebeu agora no mês de fevereiro é referente ao mês de janeiro. Então tem tudo a ver com esse relatório gerencial que eu vou mostrar para vocês agora. O fundo encerrou o mês de janeiro de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, distribuído em 30 ativos. Então, isso aqui não teve nenhuma alteração. No total investido aqui de
um pouco mais de 852 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa, que é exatamente como a gente vimos lá, um pouco mais de 4%. Aqui eles ainda não atualizaram, ó, é raro aqui, era 2024, colocaram 2023, mas vamos lá. A distribuição de rendimento do fundo referente ao mês de janeiro de 2024, tá? Isso aqui está errado, tá? Isso aqui foi 2024, né? Foi de 0,87 centavos, ou seja, não chegou nem a 9 centavos por cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI, preste atenção nisso aqui, ó, CDI menos 0,4. Então, aqui é um ponto de atenção, pessoal. Você está investindo em um fundo arriscado. A gente sabe que o Fiagro é um fundo arriscado, que ele não está conseguindo entregar nem o CDI. Então, aqui é um ponto que chamou a atenção, pessoal. A gente está investindo em um fundo arriscado, como é o Vigia, a gente sabe disso. Só que este mês aí ele não conseguiu entregar nem o CDI. Ele entregou menos que o CDI. Então, o que chama atenção nesse fato aqui? Se você está correndo um risco, você sabe que é um risco grande. Fundos imobiliários, ele tem sim seu risco. Quando é um fundo mais arriscado, como é o caso do VG aqui, ele dobra essa aposta. Então, se você investe em um fundo que não está te entregando nem a rentabilidade do CDI, não faz sentido nenhum o risco que você está correndo. Isso aqui é a minha opinião, tá? Existem fundos aí mais seguros que o próprio VGA11, entregando aí CDI mais alguma remuneração com menos risco. Então, qual o sentido de você ter o VGA dentro da sua carteira, representando o risco que ele representa, se ele não está te entregando nem o CDI? Isso aqui fica complicadíssimo, tá? Então, vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver na parte financeira do fundo. E antes eu vou estar mostrando para vocês aqui a parte das taxas, tá? A taxa de administração dele aqui é um pouco salgada, referente a outros que a gente tem aí no mercado, de 1,15. Ele também cobra aqui uma taxa de performance de 10%. E ele também cobra aqui uma taxa de escrituração de 0,05%. Então, ele é sim um fundo aí que cobra umas taxas aí bem agressiva, tá? Vamos descer aqui para a gente chegar de fato na parte financeira do fundo. Aqui na parte de cima é só comentário do gestor. Então, a gente já consegue ver aqui, identificar um dos motivos aí da sua diminuição dos seus dividendos, que é exatamente aqui na parte de entrada de caixa, né? A gente consegue ver aqui que este mês de janeiro, né, esse dividendo que a gente recebemos aí é referente a janeiro. Então, no mês de janeiro, ele teve um fluxo de caixa aí de um pouco mais de 9,8 milhões. Ele vinha sempre recebendo aqui na casa dos 11,8, 11,3 lá em dezembro, e em janeiro entrou aqui recebendo 9,8. Então, eis a questão, será que essa situação irá continuar nos meses futuros? O Vigia deixando de entregar lá aquela rentabilidade prometida, né, que é buscar CDI mais alguma taxa, porque o Vigia ele investe 100% em CDI, o seu patrimônio está 100% em CDI. Então a pergunta é, será que nos próximos meses ele não vai conseguir entregar nem sequer o CDI, ao qual é a promessa real do fundo? Que ele busca uma taxa de CDI mais uma remuneração justamente por causa do seu risco. Mas nem o CDI ele conseguiu entregar neste mês de fevereiro, referente ao mês de janeiro. Então a gente fica com essa pergunta, será que ele vai conseguir nos próximos meses estar superando isso? Ou isso virará uma tendência, que o fundo sempre venha a entregar menos que o CDI? Então, cara, é bem complicado, tá? Eu sinto falta aqui de algumas explicações. Já entrei em contato várias vezes aqui com a administradora, mas nunca tive retorno nenhum. Porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele traz, por exemplo, essas despesas recorrentes e despesas não recorrentes. A gente vê que são valores aqui até alto, né? Despesa recorrente, a gente sabe que aqui está taxa de administração, taxa de performance, está tudo aqui nessas taxas, nessas despesas recorrentes. Mas ele deveria especificar quais são essas despesas. Então ele vem aqui, ele põe só o número, né? Como a gente consegue ver aqui, mês de dezembro foi um pouco mais aqui de 2 milhões. Então a gente consegue ver que é uma despesa bem alta, tá? Mas isso aqui a gente já sabe que é de se esperar, né? Que a cada 6 meses aí é cobrada lá aquela taxa
de administração e taxa de performance, então já está incluída aqui nesse pacote. Só que a gente consegue ver que agora no mês de janeiro teve essa despesa aqui também recorrente de R$ 856 mil. Se a gente for comparando, ela veio caindo aqui referente ao mês de novembro, mas mesmo assim ainda é um valor bem alto. E a gente não sabe o que é essa despesa aqui, ó. Eles deveriam especificar, por exemplo, aqui, despesa recorrente, taxa de performance, tanto, despesa recorrente, taxa de administração, tanto. Eles não fazem isso, simplesmente eles jogam um valor aqui e você não sabe essa despesa. Aqui na parte de despesas não recorrentes, a mesma coisa. A gente vê que ela está subindo, mas a gente não sabe para onde que está indo esse dinheiro de fato. No mês de novembro, por exemplo, aqui deu um pouco mais aqui de R$ 449 mil. Aqui no mês de dezembro deu um pouco mais de R$ 633 mil. E agora, no mês de janeiro, deu um pouco mais de R$ 670 mil. E a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro, porque são despesas não recorrentes, mas todos os meses está tendo essa despesa, está subindo essa despesa. Então, a gente precisa saber para onde está indo esse dinheiro. Então, o relatório gerencial serve para essas informações. E o Vegia, infelizmente, só dá o valor que foi descontado, mas não dá para onde que foi este valor. E eu já cobrei várias vezes aí o pessoal da Valora e até hoje ninguém me respondeu nada e também ninguém tomou nenhuma atitude a respeito disso aqui. Mas vamos lá para o que de fato, né? Resultado aqui do fundo, depois de tudo isso aí, ele vinha aqui tendo resultado como lá em novembro de 10,4 milhões, passou aqui para o mês de dezembro com 8,7 milhões e chegou aqui no mês de janeiro com 8,2 milhões. Então, isso aqui já justifica a queda dos seus dividendos, né? Ele pagou aqui no mês de dezembro 12 centavos, porque provavelmente ele distribuiu aqui algum acumulado que ele tinha, só que agora em janeiro ele já entrou aqui o ano pagando aqui bem menos do esperado, né? Que não chegou aí nem o índice CDI. Então fica complicado você ter um fundo arriscado dentro da sua carteira, você está sabendo que ele é arriscado, para não te entregar nem o índice CDI, ao qual é a promessa dele. Vamos descer mais um pouco aqui, ó, para você entender que ele é um fundo que ele busca aqui, geralmente é CDI, né? Você vê aqui, ó, que ele em janeiro aqui, por exemplo, ele entregou negativo. Os outros meses aqui, teve mês ele entregar aqui CDI mais 5, CDI mais 1, CDI mais 0,65. Todos os meses para trás aqui ele vinha superando o índice CDI. Só que agora, em janeiro, esse dividendo que a gente recebemos agora em fevereiro, não conseguiu superar o índice CDI ao qual ele é atrelado. Se você descer mais um pouco aqui, você vai ver aqui toda a sua carteira, né? Então, isso aqui é a duração dos seus contratos e o benchmark dele. Ele busca aqui uma taxa de CDI mais 5 ao ano. E ele não conseguiu te entregar nem mesmo o CDI. Então, fica mesmo complicada a situação aí do Fiagro Vegia 11. Para quem entende relatório gerencial, para quem tem costume de ler relatório gerencial, ao você abrir isso aqui, você vê que algo de anormal está acontecendo. Tá? Então, aqui ó, ele tem 100% aqui em CRA, que é majoritariamente aqui certificado de recebível do agronegócio, e ele é 100% CDI. Então, ele deveria te entregar pelo menos a taxa do CDI. E ele não conseguiu nem isso agora, neste dividendo que passou aí, que caiu drasticamente aí, mais de 30% referente ao último mês que ele tinha pago lá, que foi o mês de dezembro. Então agora fica essa pergunta no ar, né? Será que ele vai conseguir estar se superando nos próximos meses? Ou será que isso virará uma tendência dele estar sempre te entregando um resultado menor do que aquilo que é esperado do fundo estar te entregando? Então é bem complicado aí essa parte. Então as cotações aí vai continuar caindo. Eu acredito se virar dividendos menores futuramente, tende a essa cotação cair ainda mais, mas a gente de fato precisa estar estudando aí o que vai estar acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Isso aqui não é vídeo de recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, é apenas um bate-papo trazendo para vocês aí algumas lógicas, né, algumas métricas. Então, tá explicado aí o motivo, né? Caiu bastante as suas receitas, a gente não sabe o porquê caiu essas receitas tanto, porque ele também não traz falando aqui, só joga os números aqui, né? Mas a gente não tem bola de cristal para estar adivinhando. Essas taxas aqui, essas despesas recorrentes aqui e não recorrentes, eles deveriam especificar o que seria essas despesas aqui, porque isso aqui fica meio
estranho até para a gente entender o que de fato acontece aí. Mas fazer o que, né? Se eles não estão nem aí para o dinheiro que é nosso, cabe a gente tomar a nossa decisão. Ou se manter no fundo sabendo de todos os riscos, ou simplesmente saindo fora e partindo para outro aí mais seguro. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Mas antes de ir aí, não se esqueçam de deixar sua inscrição, porque isso aqui ajuda bastante, incentiva a gente a trazer mais conteúdos relacionados aí a este, tirando aí dúvidas, que eu sei que tem bastante gente aí que tem essas mesmas dúvidas que talvez você tenha. Então, uma forma de você estar fazendo isso aí é se inscrevendo aqui no canal e também deixando o seu like, porque assim também o alcance do vídeo aumenta bastante, chega este vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, fui!